Eu sempre gostei muito de gente, adoro gente. Então eu queria lidar com recursos humanos e, por um acaso, fui me aproximando das coisas que me atraíam e que me trouxeram para essa atividade que é de terapia. Eu comecei com a parte da projeciologia, depois passei para a psicologia, fiz PNL, programação neurolinguística, fiz hipnose, fiz tantas outras matérias, fiz uma pós-graduação em terapias naturais e holísticas, que me contemplou com inúmeras matérias, inúmeros recursos da área humana. Fiz fotoquímica, fiz terapia florais no mundo, cristalterapia, muitas outras formações, até que eu fui chegando, terapia cognitiva comportamental, que é a PCC, fui cheguei nas constelações. E nas constelações eu me encantei. Achei assim, uma coisa infinita, que a gente sempre vai ter a possibilidade de ficar investindo no processo e ampliando todos os recursos que só fazem harmonia na vida da gente. Conheci a constelação, foi muito interessante, porque depois de várias outras caminhadas pela parte das humanas e do esoterismo e de tudo o que convida a gente a esse mundo do oculto, né? do invisível, que nos coloca em contato com o invisível, eu fui a uma palestra de constelação e passei pela experiência de um fenômeno, que depois vocês talvez tenham até a oportunidade de experimentar. E nesse fenômeno eu senti a presença exata daquilo que a gente não vê, mas existe e faz contato. E quando isso acontece, você vira e fala assim, bom, onde é que está esse ponto que eu ainda não alcancei, mas que está tão próximo que já faz parte de mim? E aí eu comecei a investigar, fazer cursos, fiz várias formações, tanto com o desenvolvedor da abordagem, porque a constelação não é técnica, não existe técnica de constelação, não existe método de constelação. Constelação é uma abordagem trazida por Bert Hellinger, que é um alemão, que eu vou sugerir a vocês uma leitura, que dá uma apresentação muito boa sobre ele, como ele teve acesso a esse conhecimento que ele compartilhou e acabou compartilhando com o mundo inteiro. Foi muito rechaçado por muitos não conseguiam entender o que acontecia com o que ele contava, com o que ele compartilhava, mas os resultados de tudo que ele oferecia, através da abordagem que ele trouxe, foi criando uma corrente de valores. E essa corrente de valores fez com que o mundo inteiro hoje conheça as constelações. Ele levou a constelação para a China, para a Índia, para a Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, aqui, no Vietnã. Resultado, ele correu o mundo e eu duvido que haja algum pedaço do mundo que conhecemos que desconheça o que sejam as constelações. Ela hoje é realmente uma abordagem reconhecida no mundo todo. Ele começou através do trabalho que ele já conhecia, do Milton Erickson, da hipnose, porque ele é da época dessa turma toda. Então, tinha a hipnose de Milton Erickson, tinha o Jung, que dava muita espiritualidade à terapia, né? Porque ele fazia uma terapia a partir de Freud, mas pelo lado espiritual. Ele teve uma experiência também na África, porque o Bert Hellinger, com 16 anos, ele foi convocado para as fileiras nazistas. Ele foi um soldado nazista compulsoriamente. Chamaram, você tem que servir, e puseram ele nas fileiras nazistas. Mas ele era de uma família de pessoas cultas, que discutiam muito sobre recursos humanos, sobre valores humanos, eram letrados. E ele teve a facilidade de ter alguém que deu a ele uma forma de escapar dessas fileiras aos 16 anos, com a intenção de seguir, de ser padre. Ele queria ser padre. Então ele ingressou nas congregações marianas. E nas congregações marianas ele foi para a África, convocado
pela congregação mariana, ele foi servir na África. E entre os Zulus, ele aprendeu muita coisa sobre hierarquia familiar, sobre tribal, né? E sobre todo o recurso de comportamento humano que ele associou à hipnose do Erickson, a estruturas humanas da Virginia Satir, que era uma terapeuta da época, que via os conflitos familiares e teatralizava aquilo, botava um teatro representando o conflito e a posição daquilo que seria a solução para o conflito colocado. Então, ele tomou esse conhecimento da Virginia Satir, ele tomou conhecimentos da PNL, que é a programação neurolinguística, ele tomou conhecimentos de bioenergética, ele foi estudando tudo isso na época em Exalém, lá na Califórnia, e teve essa abordagem, se cultuou muito, e na Europa ele começou a experimentar, a colocar a estrutura humana da Virginia Satir, mas observando que havia uma fenomenologia que dava um caminhar de solução que ele foi identificando como sendo leis sistêmicas. Então, tem muito da teoria sistêmica nas constelações. As constelações, elas são fundamentadas, então, na teoria sistêmica, que traz 3 leis sistêmicas que norteiam o que é a harmonia da constelação. Constelação, para que ela ocorra com um sucesso pretendido, ela se propõe a abrir caminhos de harmonia. Ela se propõe a organizar. Tanto que o Hubert cunhou uma frase que eu acho perfeita, que é o seguinte: a ordem antecede o amor. A ordem, guardem isso, a ordem antecede o amor. Se as coisas não estão organizadas, elas não fluem de forma harmoniosa. E a harmonia é a expressão do amor. E o amor, para Bert Hellinger, do que eu entendi que ele transmitiu, não é esse amor, eu amo fulano, eu te amo, não. Amor é a condição da vida se tornar perene. Perenizar a vida. É a força vital, é aquilo que dá uma vida não só entre o nascer e a morte, mas o que antecede o nascimento e o que vai além da morte. É um amor incondicional, um amor sem julgamento. Então esse é o amor, mas para que esse amor realmente produza algum efeito, ele precisa, antes de tudo, estar organizado. Organizado por onde? Pelo que ele identificou como as leis sistêmicas. Aquelas que organizam de forma bem hábil e bem eficaz e bem harmônica a condição de vida, de perenizar vida, de dar continuidade ao que é vida. Então, quais são as leis sistêmicas? As leis sistêmicas que ele coloca para a gente são pertencimento, todos pertencem e tudo pertence. Não há aquilo que esteja excluído, uma vez que existe. O ar invisível está aqui e ele existe. Nós estamos mergulhados em algo que já existe, que é o vazio. Então, até o vazio existe. E está incluído. E nessa inclusão, você tem que olhar os sistemas que se colocam, onde a inclusão é demandada. E os sistemas que antes ele colocou especificamente como sendo familiar, porque sistema é tudo aquilo que se organiza por um propósito, né? Então você tem uma família organizada para gerar harmonia, gerar vida de novo, que são os filhos. E quando a família é desprovida de competência de gerar filhos, ainda assim ela vai se ocupar de atender o que gera a família maior, que é a família urbana, é a família dos que fazem parte do ambiente onde eu estou. Nós aqui somos uma família de alguma forma, porque cada um de nós vai estar agindo tomado a serviço, como dizia Bert Hellinger, tomado a serviço de garantir a vida. Então, eu trabalho para a minha vida, mas o que eu faço também alimenta a vida do outro. De alguma forma, está alimentando a vida do outro.
Quando a família é uma família mais celular, por exemplo, eu, meu pai, minha mãe, você, seu pai, sua mãe, tem aquela família celular, é uma célula de uma família maior, né? Porque quem está numa cidade faz parte de uma família, quem está numa escola faz parte de uma família, quem está numa empresa faz parte de uma família, quem está no mundo faz parte de uma família, somos todos terráqueos. Então não há como excluir uma peça do sistema que só sobrevive com a inteireza. Se eu tenho pai, mãe, irmãos, se não gosto de algum irmão porque acho que ele não tem um comportamento adequado, por exemplo, não adianta eu não gostar, porque esse irmão, de alguma forma, ele faz parte da família. Se for uma irmã, ela faz parte da família. Ela tem pertencimento, ele tem pertencimento. Todos pertencem, todos fazem parte. Quando você tira um elemento da família, do sistema, o que acontece com o sistema? O sistema enfraquece. Por quê? Porque ele é constituído de todos os seus elementos. Isso exige que a gente reconheça pertencimento, inclusão. Não há como excluir nem que seja um bandido. Porque o bandido, de alguma forma, vai estar tomado a serviço de um sistema maior que quer gerar um comportamento adequado naquele que quer olhar o que está errado para fazer o certo. Complexo isso, né? Mas é mais ou menos assim. Todos estamos tomados a serviço. Não é que nós vamos repetir aquele comportamento como sendo um comportamento adequado e útil à evolução próspera e harmoniosa do sistema. Mas alguma pessoa mostrou o inadequado para que você pudesse, então, valorizar o adequado e fazer uma escolha. A escolha daquilo que é mais correto. Porque nós somos binários, não tem jeito de escapar entre o bem e o mal. Sempre vai existir. Enquanto formos binários, vai existir o bem e o mal. E a gente tem mais é que agradecer quando a gente se sente do lado do bem. Sem, contudo, depreciar quem está do lado do mal. A gente não quer o convívio, claro. Você tem escolhas. Você tem como abordar uma desqualificação dentro do sistema de comportamento que você quer para você. Mas você não pode avaliar, fazer julgamento daquilo que levou a pessoa a estar tomada a serviço de fazer uma coisa inadequada. Porque se tivéssemos uma escolha consciente, duvido que todos nós não escolhêssemos fazer o bem. Todos nós escolheríamos ser bonzinho. Ninguém vai querer ser o mal. Então isso é pertencimento, é reconhecer que o mal é uma existência, é um fato. Não há como escapar disso. Eu não preciso estar tão próximo. E aí seguimos do pertencimento para a ordem e hierarquia de precedência. Quem vem antes, antecede. Quem antecede é raiz. Quem é raiz trouxe a força. Então, nesse sentido, de quem antecede foi quem deu a possibilidade que nós existíssemos no aqui e agora, quem antecede é maior que cada um de nós. Então, meu pai e minha mãe são maiores do que eu. Seu pai e sua mãe são maiores do que você. Seu pai e sua mãe são maiores do que você. Seu irmão mais velho está na mesma linha de pertencimento, mas ele nasceu primeiro e a força que você recebe também passou por ele. Porque o pai e a mãe, tendo o primeiro filho, têm valores que não teriam se não tivesse o primeiro filho. Então, o segundo, ele tem que reconhecer o lugar do primeiro. Uma primeira mulher, um primeiro marido, um primeiro namorado, sempre será o primeiro, aquele que deu conteúdos, que deu possibilidade de você chegar ao segundo. Sempre o que antecede tem o seu lugar. Tem que ser reconhecido no seu lugar. Por quê? Porque se eu desarmo essa ordem, é igual um dominó, que eu jogo pedra para lá, para cá, e
ele não flui. Quando você tem um dominó todo organizado certinho, com todas as peças que existem na ordem certa, você dá um pitaco no dominó e ele faz o quê? Ele vai cair, vai cair direitinho, num fluxo harmonioso. Então, eu falei do pertencimento, da ordem por precedência, não é porque eu sou melhor ou o outro é melhor que chegou antes, não. Ele tem um lugar no sistema, o lugar dele é antes do meu. Então, quem antecede tem o seu lugar antes de quem vem depois. E por isso, nas constelações, a gente reverencia a quem passou por experiências que, de alguma forma, geraram a possibilidade de que o futuro existisse. Que o futuro seja o presente. Certo? Nessas duas leis sistêmicas, pertencimento, que exige inclusão, e a ordem por precedência, algum de vocês tem alguma dúvida? Ou quer algum comentário para a gente Eu gostaria de fazer uma pergunta. Faz. Se o irmão mais novo, não importa quantos anos, ele desonra o irmão mais velho. O que é desonrar assim, o irmão? Ele não, vou dizer, ele não reverencia o irmão mais velho, não reconhece o irmão mais velho. Assim, o irmão mais velho faz o que ele acha que é certo, enfim. Ele ignora e, assim, de uma forma muito passiva, ele ignora o irmão e segue a vida dele, o irmão, enfim, a vida seguindo paralelos, né? Como a constelação familiar isso? As constelações sistêmicas. Se você for olhar pelo lado da constelação sistêmica, e sistêmica porque ela aborda sistemas, né? Então ela aborda empresa, escola, família, então por isso que ela não é só familiar, e no fundo acaba sendo familiar, porque escola é família, empresa é família, todos somos uma família. Voltando ao que você me perguntou, isso daí já dá um sintoma de desarmonia, não dá? Sim. Quando existe um sintoma de desarmonia, que alguém esteja incomodado com aquilo, uma constelação vai apontar no fenômeno, porque ela é colocada e o fenômeno manifesta, isso eu vou falar ainda, mas quando o fenômeno apresenta, vai se observar que o filho menor não está reconhecendo o lugar do filho maior. Ele não tem que reverenciar como um rei, como um poder, não. Ele tem que ver que naquele lugar onde cabe o filho mais velho, se ficar vazio, o mais novo vai estar fragilizado pela falta da força de um sistema inteiro. Quando o filho mais novo, numa constelação, pela abordagem do fenomenológico, conseguir perceber isso, ele vai mudar o nível de frequência consciente e ele vai perceber que mesmo que ele não goste das atitudes e comportamentos do irmão mais velho, o irmão mais velho tem um lugar no sistema que dá força à vida dele. E aí ele vai aceitar que esse irmão existe com o comportamento que o irmão tem, porque não é ele que vai mudar o irmão, né? Ninguém muda ninguém, mas ele vai dar reconhecimento, reverência ao lugar do irmão, à força do lugar do irmão. Não ao irmão persona, mas ao lugar que ele ocupa no sistema. E vai dizer, eu tenho um irmão mais velho. Ele não vai anular aquele lugar. Entendeu? Todos entenderam isso? Você não anulando aquele lugar, você permanece com a força daquele lugar. Você não precisa ter as atitudes de quem está naquele lugar. Eu mesma, eu tenho 20 anos que eu coloco constelações e estou nesse percurso, né? Nessa abordagem, desenvolvendo sempre mais e mais e mais. E uma das coisas que mais eu criei um chavão, uma frase que me faz muito sentido a partir disso que você está colocando e que eu vou explicar por quê. Quem não me ocupa, me desocupa. O que isso quer dizer? Quem não me ocupa, me desocupa. Se eu estou ocupado em cuidar, de matracar, de criticar aquela força que está ali, que é o irmão mais velho, por exemplo, estou cuidando de sair do meu. Vocês estão percebendo? Quando eu saio do meu lugar,
que é o lugar que me compete cuidar, que me compete tomar conta, agir, fazer por onde, dar conta daquele processo, do que é que caiu para mim, mas eu vou fazer críticas a quem está atrás ou na frente, ou seja, um lugar que não é o meu, eu estou desocupando o meu lugar, deixando um vazio aqui, e estou ocupando o lugar do outro, querendo expulsar o outro, excluir o outro, da primeira lei. Primeira lei é inclusão. Se eu tiro esse do lugar, ele sai do lugar e fica deslocado. Eu deixo meu lugar vazio e não cuido do que é meu. Se eu reconheço que aqui tem alguém que cuida desse lugar, da forma como ele pode, eu posso simplesmente cuidar daquilo que me ocupa. Né? É cuidar do pai. Tem muitas o irmão mais velho quer cuidar do irmão mais novo. Quem cuida é quem tem a função estabelecida no lugar que ocupa. Pai e mãe cuidam de filhos. Irmãos se relacionam no mesmo nível, mas não cuidam um do outro. Quem cuida é pai e mãe, porque senão eu estou tirando o lugar do meu pai e da minha mãe na função de cuidar dos filhos deles. Quando eu cuido do meu irmão. E se eu cuido do meu irmão? Se eu cuido do meu irmão, o que acontece? Eu já estou adotando um filho como função. Se eu tenho um filho como função, eu não vou ter filho. Por quê? Porque eu já tenho uma ocupação da função. Aí o oculto entende, opa, ele já tem filho, não vai ter outro. Não vamos dar filho para esse, porque esse daqui já está cuidando de um filho. Então, cada um precisa estar cuidando da função que lhe compete no sistema. Estou na segunda lei ainda. Segunda, tanto faz. Primeira e segunda não tem ordem. São 3 leis. Você está né? E coisas desse tipo acontecem. Agora, tem a terceira lei, que aí é que eu vou te falar onde está colocada a situação. A terceira lei é a mais complexa de se praticar, eu acho, que é a do equilíbrio harmônico, dinâmico, entre o dar e o receber. Por quê? Porque se você dá tudo aquilo que você recebeu, você morre. Você morre. Porque mais 2 menos 2, quanto é? 0. Mais 2 menos 2 é 0. Um ecocardiograma. Como é que ele se apresenta? Assim, não é? Quando ele está linear, quando está uma linha, o que é? É a morte. Então, nós precisamos dos altos e baixos para que a gente se mantenha vivo. Mas não pode ser muito alto, que é o pico, e nem pode ser muito baixo. Por quê? Porque se é muito alto, eu arrebento a linha. E se é muito baixo, eu morro por ela. Você deve ter recebido bastante do seu pai e da sua mãe. Nessa de receber muito do pai e da mãe, na ausência do pai e da mãe, pode ter acontecido, não é uma matemática exata, não, mas pode ter acontecido de você se sentir tão bem no papel de maternar o filho do seu pai e da sua mãe, que era o seu irmão, porque você recebeu tanto que você quis retribuir e tinha para retribuir. E pôde retribuir o que te deixou em paz, vital. Porque muita gente quer retribuir com aquilo que não tem para retribuir. E quando você está esvaziado e não tem valores para fazer essa dinâmica de dar um pouquinho e receber um pouquinho, dar um pouquinho e receber um pouquinho, fatalmente você entra na linha reta. Você não dá conta do processo. Isso está fazendo sentido para vocês? Não. Porque isso é constelação. Quando a gente observa a inclusão de tudo, quando a gente dá a ordem, a primazia que cabe a ela, e quando a gente cuida desse equilíbrio dinâmico entre dar e receber,
não dá demais a quem não possa retornar para você de alguma forma, você cuidando desse equilíbrio, ou sabendo que você tem muito, e tem que uma hora esvaziar um pouco, porque se você fica com aquele muito, aquilo pode te matar, você tem que esvaziar um pouco. Tem uma fábula oriental que ela se chama Esvazie Sua Xícara. Às vezes a pessoa quer saber, vai se enchendo de conhecimento, aí vem a fábula e diz o seguinte, que um discípulo chegou para o mestre e falou, mestre, eu preciso saber o que você tem aí, que eu quero conhecer o que você sabe. Aí o mestre virou e falou assim, então senta aqui, vamos tomar um chá. Começou a servir o chá para o discípulo. E começou a jogar o chá na xícara do rapaz, e aí começou a esvaziar, o negócio começou a transbordar. Aí o discípulo virou, mestre, está transbordando. Ele falou, pois é como você chegou aqui. Primeiro vá lá fora, esvazie sua xícara, para depois eu poder lhe servir. Porque se eu lhe servir agora, vai transbordar e você não vai se servir de nada do que eu estou lhe oferecendo. Porque vai ser muito, muito mais do que você precisa. Então, a gente tem que ter esse cuidado no equilíbrio entre o dar e o receber. Estar cuidando de dar, mas merecedor de um pouquinho. E reconhecer os nossos próprios valores. Porque muitas vezes a gente recebe as coisas e se acha indigno daquilo. Tem que contar as nossas moedas. Alguém falou do livro do João Garriga aí? Foi você, não foi isso? Não, eu falei Onde Estão as Moedas. Onde Estão as Moedas? É do Garriga, esse livro é do João Garriga. O que acontece? Onde estão as moedas? As moedas não são físicas, não são valores financeiros. Moedas são todos os valores que nós viemos amealhando durante a vida e que a gente merece receber um retorno. A gente precisa estar atento a isso para não achar que está recebendo demais. E se acha que está recebendo demais, esvazia a xícara. Esvazia a xícara, porque se não esvaziar, você vai virar... Quem lembra de Saramandaia? Eu não sei se alguém que tinha Dona Redonda. Né? Ela ia recebendo, uma hora ela voou e puff, estourou de tão grande que ela era. Porque não cabia de tanto conteúdo que ela tinha. Então eu acho bastante complexo esse equilíbrio entre o dar e o receber. Essas são as 3 leis que se baseia a abordagem das constelações e o fenômeno. O fenômeno é que é o mais interessante, que é a gente sentir aquilo que não sabemos que sabemos. É algo que está em nós e que nós desconhecemos, mas que o invisível está guardando como informação. É o campo informacional, que é o campo quântico. Esse campo sabe tudo. Ele sabe tanto que ele fica escondidinho, não quer dar acesso a toda a informação, porque talvez a gente não tenha condição de suportar tanta informação ao mesmo tempo. Então fica oculto. Mas quando existe alguma desarmonia, alguma coisa incomodando a qualquer um de nós, é a hora de você se servir dessa abordagem, porque o fenômeno se apresenta e mostra onde uma dessas 3 leis está em desalinho. Talvez você esteja excluindo alguém que faz parte do sistema, ou que alguém do passado deixou de fora, excluiu. E você tem, então, uma demanda de sentir esse vazio, essa falta de força sistêmica, que falta aquele elemento que no passado foi... Quer ver o que acontece, às vezes, nos casamentos, por exemplo? O marido entra em conflito com a esposa, a filha briga com a mãe, é aquela complicação tamanha, e aí ninguém sabe por quê, porque não encontra um motivo para isso. Aí se coloca uma constelação. Quando se coloca uma constelação, aparece uma mulher, insinua-se a presença de uma mulher ao lado do pai dessa família, do marido. Tem um marido, uma mulher
e a filha brigando com a mãe, né? E o pai brigando com a mulher. O que acontece? Pode ter acontecido, existem várias suposições, mas, por exemplo, uma delas. Esse rapaz, que hoje é pai dessa menina e marido dessa mulher, o que aconteceu? Teve uma primeira noiva, talvez lá na juventude dele, que ele simplesmente deixou de lado, desmereceu, e largou e esqueceu. Mas ela, de alguma forma, fez parte do conteúdo sistêmico da vida dele. Foi conteúdo informacional que gerou a ele a possibilidade de estar hoje como ele é. Tudo que a gente recebe do passado constrói o que nós somos hoje. Então, vamos que esse homem, enquanto rapaz, abandonou a mulher. Pode ser que a energia da noiva, namorada, ou que seja, abandonada, esteja sendo... Por quê? Porque talvez ele tenha deixado sem reconhecer, só reconhecer que ela existiu, que ela foi uma primeira pessoa importante na vida dele. E aí o que acontece? Há um conflito entre essas pessoas. Basta que o homem veja a mulher no campo informacional, se lembre dela, dê a ela o lugar que é dela. Você foi uma pessoa importante na minha juventude e através de você eu dei passos que me trouxeram até aqui. A filha fica desocupada desse campo de energia e pode ser só filha, porque no papel ela nasceu como filha, mas com a energia de algo que falta ao sistema, que está excluído do sistema. Vocês perceberam alguma coisa aí? Alguém tem algum comentário nesse sentido? Na realidade, a gente está sempre interligado. Nós sempre somos interligados. Então, nós vamos fazer um exercício. Então, você pode ter responsabilidade nessa questão que fazemos ao outro, né? Não só a questão da família, mas a questão do todo. Do todo, porque é o que eu disse. Células familiares não precisam ser famílias geradoras de vida, filho, pai, mãe. A célula bairro é uma célula familiar. A célula escola é uma célula familiar. A célula família de origem é uma célula familiar. E existem uma hora muito pouco para falar de uma abordagem tão complexa, tão rica e tão libertadora, que deixa a consciência da gente fluir com mais leveza, que foi isso que eu me propus. A constelação ela é um portal para a gente fluir com leveza.